Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Meu nome é Megaron e nesse vídeo eu vou mostrar para você como se diferenciar no mercado de trabalho usando dados. Eu vou dar um exemplo real do que aconteceu comigo. Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, garanta que você ativou as notificações aqui através do sininho e obviamente deixa seu like para eu saber se você gosta de exemplos práticos que eu vivi, como esse que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de agora. Que dados é o novo petróleo já não é segredo mais para ninguém, certo? A gente vê nas notícias, a gente vê o mercado, a gente vê novas profissões surgindo específicas para dados e vemos todo esse crescimento em relação a essa habilidade que é aprender a usar dados para tomar decisão. As empresas cada vez mais, para se tornarem competitivas, elas precisam dos dados para poder orientar suas decisões. As empresas que não são orientadas a dados, ela tem grande risco de fechar suas portas. Por isso, essa habilidade de usar dados para poder tomar a decisão, ela é um diferencial para quem sabe fazer isso. Eu vou mostrar para você na prática um caso que aconteceu comigo, que vai ilustrar muito bem como que essa habilidade de manipular dados e enxergar coisas que as pessoas não estão vendo pode levar você para um outro nível. Então se liga só nessa história. Eu estava trabalhando como cientista de dados e eu estava fazendo alguma análise de decaimento de estoque. Então o meu chefe perguntou, Megan, dá uma analisada como que está as nossas vendas, como está o nosso consumo do estoque. Porque ao mesmo tempo que uma empresa precisa vender, ela precisa vender os produtos o mais rápido possível e na quantidade total para poder esvaziar o estoque e abrir espaço para novos produtos. Então eu fui lá, fiz uma consulta no banco de dados para poder desenhar e entender como é que estava o consumo dos produtos no estoque. Depois que eu baixei todos os dados no meu computador, fiz algumas análises, eu cheguei nessa curva aqui, ó, vou mostrar para você. Essa curva que vocês estão vendo aqui do meu lado, ela é uma curva que eu encontrei ao analisar o decaimento dos produtos do estoque. O que isso quer dizer? Toda vez que o produto ele chega novo, ele chega na sua quantidade máxima de estoque. Então imagina que são 100 peças. Conforme essas peças vão sendo vendidas, o número delas no estoque vai diminuindo. Então a gente vê uma curva decrescente aqui, conforme as peças vão sendo vendidas. A inclinação ou a deflexão dessa curva, que é essa barriga que ela faz, ela é dada dependendo da velocidade de venda. Então, se a venda ela é constante, uma peça por dia, todos os dias, ela vai ter um decaimento mais linear. Então, todo dia vende uma peça. Agora, se eu tenho um decaimento exponencial, então no primeiro dia eu vendo 3 peças, depois eu vendo 9, depois eu vendo 27, assim por diante, eu vou ter um decaimento muito mais íngreme. A minha barriga que mostra o decaimento do estoque, ela é muito mais acentuada. Então eu olhei um produto específico que o meu chefe pediu para eu analisar e olhei o decaimento desse estoque dessa forma aqui. Aí eu olhei, beleza, então ali nos primeiros dias houve um decaimento do estoque, depois o estoque se manteve constante, depois teve um novo decaimento, se manteve constante, aí teve um decaimento ali, teve um ponto que aumentou um pouquinho e teve um decaimento. Qualquer pessoa que não sabe olhar os dados de maneira mais crítica, procurando pelo insight ou tentando entender o que aquele gráfico quer dizer, poderia simplesmente entregar isso aqui para o chefe e falar assim, ó chefe, tá aqui a resposta da sua pergunta, que era simplesmente dar uma olhada nos dados do estoque. Mas como eu sou uma pessoa que procura sempre olhar o que os dados estão dizendo, porque o dado que está aqui, ele reflete algum comportamento que está acontecendo. Se eu consigo desvendar qual é esse comportamento, eu consegui gerar um insight, ou eu consegui descobrir alguma coisa que não estava sendo visto ainda. Depois disso, depois de pensar dessa forma, de agir, de trabalhar dessa forma, eu olhei para esse gráfico e achei uma coisa estranha. Falei, poxa, mas por que o estoque ele chega em momentos que ele não tem venda, ele tem um flat assim, né? Por que o decaimento do estoque não é constante, já que os produtos eles estão vendendo todos os dias? Por que tem essa barra, horizontal, esse flat no meio do gráfico? E aí eu fui analisar para saber o que estava acontecendo. Porque teoricamente o gráfico ideal de decaimento do estoque deveria ser esse vermelho. Então se todos os dias estão vendendo as peças, o decaimento do estoque deveria ser nessa curva aqui, onde a velocidade de vendas daria qual que é a barriga formada por essa curva. Mas o que eu estava enxergando mesmo ali é o gráfico azul, que tinha um decaimento normal, como era esperado, mas em alguns dias, ou durante alguns dias, a gente não tinha nenhuma venda. Mas eu olhava lá no gráfico de vendas, eu via que todos os dias estavam vendendo. Então o que está acontecendo aqui?
No gráfico de venda, eu estou olhando as vendas acontecerem todos os dias, mas no gráfico do decaimento do estoque não se comporta como deveria, que é essa curva vermelha. E aí eu fui analisar mais a fundo para tentar entender o que estava acontecendo e acabei cruzando os dados de origem das vendas. Então eu peguei todas essas vendas que causaram esse decaimento do estoque e quis entender qual é a origem do pagamento desses produtos. E aí eu acabei descobrindo que a parte mais interessante é que quando o produto ele lançava, né, muitas pessoas que não tinham dinheiro ali para comprar naquele momento ou que estavam com medo do seu número acabar o estoque muito rápido, elas estavam gerando boleto. E quando a gente gerava boleto para pagamento, o boleto ele tem até 3 dias úteis para ser pago. Só que como a gente tem que garantir que a peça do estoque esteja lá quando o boleto for pago, então algumas peças do nosso estoque ficavam travadas. Então toda vez que o cliente gerava um boleto para pagar, a gente tinha que travar o estoque, aquele produto tinha que estar no estoque, para que caso a pessoa pagasse aquele boleto, ela tinha ali o produto dela disponível. Só que muitas vezes, mais de 80% dos boletos não eram pagos. Então, durante alguns dias, o nosso estoque ele não decaía porque as pessoas que geravam boleto seguravam as peças no estoque. E por outro lado, quando a gente estava olhando as vendas, todo boleto gerado e não compensado estava computando como venda. Então, o gráfico de venda estava mostrando que as vendas estavam acontecendo diariamente, mas o decaimento do estoque não estava mostrando a mesma coisa. E aí, quando eu fui investigar isso, que eu acabei descobrindo que o comportamento ideal do decaimento do estoque não estava de acordo com o que eu estava vendo na realidade. E aí, ao analisar qual é a possível causa disso e buscar, por exemplo, a fonte, né, de como esses pagamentos foram feitos, que eu acabei descobrindo que o boleto estava segurando os produtos no estoque. E qual que era o problema disso? Quando uma pessoa, tem duas pessoas, uma quer comprar pelo boleto e a outra quer comprar pelo cartão, se a pessoa que gerou um boleto, ela segurou um produto no estoque, mas ela não pagou, que era 80% dos casos, essa pessoa que pagaria pelo cartão ficou sem um produto, porque provavelmente ela perde o interesse, ela acaba comprando outro produto, e aí eu não consigo vender esse produto para ninguém, nem para a pessoa que gerou o boleto e não pagou, muito menos para a pessoa que ia pagar com um cartão, mas não tinha produto disponível, porque o estoque estava congelado por causa dos boletos. Então eu acabei olhando para isso, fazendo uma apresentação de como que eu estava enxergando e fazendo a mesma explicação que eu acabei de fazer para você aqui agora. E aí a gente tomou uma medida, que foi uma solução para tentar diminuir essa curva, que foi basicamente evitar que as pessoas que gerassem muitos boletos não pagos acabassem gerando novos boletos. Então, quando a pessoa entrava no site, a gente identificava ela. Se ela tivesse gerado muitos boletos não pagos, a opção de gerar boleto não aparecia para ela. Então, a gente impedia que essa pessoa pagasse por boleto e liberava aquele produto que ia ficar preso com ela para que outras pessoas pagassem no cartão. Depois, a gente evoluiu esse processo para um algoritmo que eu treinei na época para poder prever se o boleto seria pago ou não. Então, toda vez que a pessoa ia gerar um boleto, esse algoritmo ele funcionava e dizia assim, olha, essa pessoa tem tantos por cento de fazer um pagamento, de pagar o boleto gerado. Se esse número fosse maior que um limite que a gente tinha delimitado, a opção de pagamento de boleto não aparecia para ela. Então a gente acabou resolvendo, evoluindo essa solução para o uso de Machine Learning. Mas o que eu queria mostrar aqui para você é como essa habilidade de usar dados e enxergar o que o gráfico está dizendo, tentar encontrar o comportamento que está resultando desse gráfico, ele é importante. Então muitos profissionais comuns, profissionais que fazem somente o que pedem para ele fazer, muito provavelmente desenhariam esse gráfico, enviariam para o chefe e está tudo certo. Mas eles não se preocupariam em tentar enxergar além, tentar ver o que os gráficos estão dizendo. Por isso que a habilidade com dados, principalmente de gerar insights, ela é extremamente importante. E para você gerar insights, você tem que saber como gerar os insights. E além disso, você precisa usar a programação, porque esses dados que a gente está vendo aqui são dados de uma grande base de dados que eu não conseguiria manipular e encontrar esses padrões utilizando simplesmente o Excel. Então é muito importante a gente usar uma ferramenta adequada, uma ferramenta robusta que nos dê acesso a um grande volume de dados e que a gente consiga saber, olhar para esse gráfico e entender qual é a mensagem que esse gráfico está dizendo e se essa mensagem ela está condizente com o que deveria acontecer e, portanto, gerar um insight. Porque o insight nada mais é do que a diferença entre o que é esperado que aconteça do que realmente está acontecendo. Porque as pessoas de negócio, elas operam muito nos seus achismos.
naquilo que eles acreditam. E geralmente, né, 99% das vezes, o que eles acham que está acontecendo é muito diferente do que realmente está acontecendo. E essa diferença entre o que eles acham e o que os dados mostram, nós chamamos de insight. E obviamente existem formas, métodos para você gerar um insight, né? Para você analisar, para você pesquisar, para você se aprofundar nesse tipo de gráfico ou qualquer outro tipo de análise que você está fazendo em busca desse insight. E depois você reporta isso para o time de negócio. Quando o time de negócio toma ciência do que realmente está acontecendo através dos dados, ele então pode ajustar a sua expectativa sobre o que realmente agora eles esperam que esteja acontecendo com o que realmente está acontecendo. Então, por isso que dados faz você ser diferente. Porque quantas pessoas parariam para investigar com um olhar muito mais crítico e poder gerar esse insight para tomar melhores decisões? A grande maioria dos profissionais entregaria a resposta da pergunta sem uma análise mais profunda. Ou seja, só executa ou só faz aquilo que pede para ser feito. Não faz nada além, não coloca nenhum tipo de habilidade própria na resolução daquele problema de negócio para gerar mais valor para a pessoa. Porque, obviamente, se eu tivesse feito esse gráfico e mandado, eu teria feito o que me pediram. Mas como eu usei a minha habilidade de gerar insights de programação para poder extrair esses dados, eu entreguei o que foi pedido, mas agreguei valor com a habilidade que eu tenho de gerar insights. E é isso que faz você ser diferente no mercado. É isso que os empreendedores, os empresários esperam dos seus profissionais. Que, através dos dados, traga clareza sobre o que está realmente acontecendo na empresa e, com isso, os empreendedores consigam tomar decisões cada vez mais assertivas, sempre aumentando o faturamento da empresa e diminuindo o custo das mesmas empresas. Então, se você quer crescer na carreira, se você quer realmente ter uma carreira rápida, de crescimento rápido, exponencial, quer atingir salários muito bons em pouco tempo, você precisa se diferenciar sabendo usar dados. Bom, então era isso que eu queria mostrar aqui para você. Não se esqueça, se você estiver assistindo esse vídeo aqui até o dia 24 de outubro, você ainda pode participar do nosso FTC, que é um curso numa modalidade nova de ensino que é focado principalmente naquelas pessoas que não conseguem se organizar para estudar, têm dificuldades em manter uma rotina de estudo. E é para isso que esse novo modelo de ensino que a gente está lançando dentro da comunidade DS serve, funciona. Então eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você saber mais sobre como vai funcionar o FTC, que vai começar as inscrições no dia 17 de outubro e a primeira aula começa no dia 24. Então vai ter para pré-inscrições alguns valores diferenciados. Então, se você está assistindo nesse período e quer saber como funciona, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Se você passou dessa data, fica de olho lá no site da comunidade DS, que nós teremos mais cursos nessa nova modalidade que eu estou trazendo exclusivamente aqui para a comunidade DS. Eu importei lá dos Estados Unidos, onde já estão usando muito isso, que eu estava de olho já há bastante tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo, então. Até lá!